AMD, Meta e Alphabet mandando recados na corrida de IA. Você está acompanhando o Curadoria de número 39. O lado ruim de ser economista é que ninguém quer saber de uma tese pela tese, mas sim quer saber se dá para ganhar dinheiro com ela, né? Porque sempre se associa muito a ideia de que economistas estão necessariamente linkados ao mercado e sempre exercitando suas teses, ou né, sempre se diz que economista erra muito as teses, né, então o pessoal costuma ignorar. Mas o lado bom de ser economista é que se você não focar única e exclusivamente no aspecto como é que eu ganho dinheiro com isso, você consegue aproveitar e entender mais sobre certas oportunidades mercadológicas sem precisar rasgar dinheiro. O que às vezes não significa que você vai ganhar dinheiro, mas você pode não rasgar dinheiro com outras situações. Um recente avanço da AMD, né, a fabricante de chips, tal qual a Nvidia, ou pelo menos desenvolvedora de chips, né, me perdoem aí se eventualmente não tiver na tecnicidade mais correta, mas a AMD é concorrente da Nvidia. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Uma das evidências anedóticas que fala sobre como essa corrida de IA talvez não seja tão financeiramente viável quanto se imagina, é essa questão da AMD que vamos tratar aqui, e também o que está acontecendo com a Meta e com a Alphabet. Então vamos lá. A CNBC, nesta segunda-feira, nessa semana, informou que a AMD veio ao mercado dizendo que desenvolveu um hack novo de inteligência artificial de nome Helios e que a Microsoft já será cliente deles. Eles vão entregar esse hack em breve nos data centers da Azure, né, que é o serviço de nuvem da Microsoft, e também já informaram que outros modelos desenvolvidos pela AMD especificamente para essa expansão de data centers também vão entrar em uso. Segundo também a AMD, nesse levantamento da CNBC, 8 das 10 maiores empresas que hoje investem em infraestrutura de inteligência artificial estão virando suas atenções para eles. O que incluiria, além da própria Microsoft, também a OpenAI, a Cohere e a SpaceX AI, né, do X lá do Elon Musk. Segundo também informações da CNBC coletadas com a CEO da AMD, que é a Lisa Su, a ideia é que esse novo hack, esse Helios, sirva para trazer um custo menor por token, porque ele conseguiria unir funções diferentes em uma mesma estrutura. Estrutura essa que, em comparação com o já existente hack da NVIDIA, seria mais cara, né? Essa estrutura do Helios se estima que seja na casa de 5 a 5 milhões e meio de dólares por unidade, contra os 3,5 a 4 milhões de dólares do Vera Rubin, da NVIDIA, perdão aí pela pronúncia. Importante a informação, pessoal. Eu vou confiar que vocês estão entendendo isso aí, hein? E, para além de ser mais cara, essa estrutura nova, né, esse hack novo da AMD, o Helios, seria maior e mais pesada. Vale relembrar, como esse levantamento da CNBC traz, que a NVIDIA hoje representa 95% do mercado de GPUs para data centers, enquanto a AMD tem aproximadamente 4,5%, algo que, segundo essa reportagem, talvez esse hack Helios pode mudar. Antes mesmo de seguir o episódio, cabe a gente relembrar aqui que a ideia não é nem fazer recomendação, nem desrecomendação, anti-recomendação de investimento, mas sim falar de uma tese, uma análise sobre o possível futuro de uma empresa, no caso, a NVIDIA, quando a gente está falando desse caso da AMD. Um dos primeiros episódios do Curadoria foi sobre a tese de Michael Burry de short, né, de apostar contra as ações da NVIDIA. Michael Burry, para você que não sabe, é uma das pessoas que apostou contra o mercado imobiliário americano antes da crise de 2008. Então, quer dizer, ele ganhou muito dinheiro naquela época e a partir disso, não significa que ele acerta sempre, inclusive de vez em quando ele faz algumas previsões muito não acertadas, nem de timing, nem de direção, nem de nada, mas enfim, a opinião dele passou a ser bastante observada após essa ocorrência. Esse episódio,
que vale a pena você retomar, se você quiser saber mais sobre essa tese do Michael Burry, é o de nome A Tese de Michael Burry, o Curadoria de número 5, que foi ao ar no final de novembro de 2025. Naquele episódio, de uma maneira mais ampla e focada, né, na tese mesmo dele, tem um ponto que chama a atenção com esse momento atual, dessa divulgação desse hack novo da AMD, né, esse Helios. Um dos maiores pontos que fazem com que a NVIDIA seja considerada a grande vendedora de paz na corrida de ouro da inteligência artificial é a ideia de que, ao mesmo tempo, a empresa ser a representante da maior parte do mercado, como eu acabei de dizer, cerca de 95%, segundo a CNBC, ao mesmo tempo a empresa ter essa participação tão elevada e ter também uma margem muito grande. Né? A margem líquida da NVIDIA é um negócio extraordinário, mais de 60%, né? Segundo os relatórios, né, os resultados trimestrais mais recentes. Um dos pontos dessa tese do Michael Burry, que de novo foi apresentado no Curadoria número 5, vale a pena você voltar e assistir, né, e acompanhar, é que a NVIDIA não seria uma Enron. Né? A Enron teve todo um escândalo financeiro, que vendia promessas e falseava resultados financeiros, mas sim que a NVIDIA seria o equivalente a uma Cisco dos tempos modernos. Por quê? Quando todos os negócios do mundo eram direcionados à internet, né, isso antes da bolha.com, a Cisco, que é uma empresa que oferece equipamentos e infraestrutura ligados à internet, a Cisco chegou a ser a maior empresa do mundo. Na época, né, isso lá, pouquinho antes da bolha da internet, a Cisco chegou a valer 600 e poucos bilhões de dólares, o que na época era a maior empresa do mundo. E quando o tempo foi passando, qual que é a realidade hoje? A Cisco continua sendo uma empresa grande, global, mas nem de longe ela passa como a maior empresa do mundo. Isso não tem a menor possibilidade de acontecer agora. E o motivo da Cisco não ser a maior empresa do mundo, embora já tenha sido naquela época, é aonde entra o que eu falei logo no começo, né? A tese de economista que ninguém quer comprar porque não explica como é que se ganha dinheiro com ela. A Cisco era gigante porque ela fazia algo com margem que todo mundo queria e que não tinha basicamente concorrência nenhuma. Então todo mundo comprava dela, porque só ela fazia e ela fazia melhor e tudo mais. Então ela era a maior empresa do mundo. Só que quando você tem um negócio com uma margem muito grande, você acaba atraindo concorrência. Ah, mas às vezes a concorrência nem é tão boa, nem é tão eficiente, às vezes é mais caro. Como esse caso do Helios, né? Eu disse para vocês, vai ser mais caro, vai ser maior e vai ser mais pesado esse hack. Mas ele busca trazer custos para se tornar, para ter um token, um custo por token, perdão, menor. Ou seja, alguma eficiência de um lado, alguma perda de eficiência do outro. E quando você começa a ter esse tipo de concorrência, essa margem tende a cair. Então, na época da Cisco, a ideia era, a Cisco é a maior empresa do mundo porque todo mundo está se preparando para ter infraestrutura para lidar com a internet, que é a grande mudança do século e tudo mais, mas a ideia não é todo mundo vai se preparar com estrutura, com equipamentos da Cisco, mas sim, todo mundo vai se preparar com estrutura para essa nova era da internet. Por quê? Porque não necessariamente é só a Cisco que vai estar fazendo isso. Não se esqueçam nunca dessa informação. Empresas que crescem com alta margem, uma hora irão atrair concorrência. E quando essa concorrência chegar, a margem inevitavelmente irá cair. E aquela empresa imbatível, maior empresa do mundo, mesmo se for muito boa, mesmo se for muito eficiente, talvez não seja a maior do mundo. Já aconteceu anteriormente, se a história rimar, você já sabe. A AMD acabou de avisar o mercado que tem esse Helios, que é um hack mais caro, mais pesado, que ocupa mais espaço e teoricamente seria mais eficiente do que o Vera Rubin da NVIDIA. Seria essa uma mera evidência anedótica de uma CEO avisando o mercado para mexer com a cotação de uma ação no curto prazo, ou um recado mais amplo e estrutural a quem lidera esse setor atualmente, que é a NVIDIA no caso? Aparentemente, nós estamos no meio do caminho
e daqui a alguns trimestres vai ficar mais fácil de ter essa resposta. Mas, de novo, uma empresa cresce com uma margem muito elevada e basicamente só ela faz, alguma concorrência vai surgir. Ah, mas não é uma concorrência melhor, não é uma concorrência melhor, mais barata. Beleza, mas se está todo mundo de olho nesse tipo de infraestrutura, ninguém vai ficar esperando para tentar atingir o mercado. E se você quiser uma evidência anedótica direta, a própria Microsoft já está comprando esse novo hack da AMD. Né? Então, a não ser que a Microsoft seja muito imbecil e queira rasgar dinheiro, eles já estão meio que provando essa tese. E vamos descobrir nos próximos trimestres o quanto dessa tese faz sentido ou não. Outras duas coisas que fazem a gente pensar sobre essa situação são as seguintes. No momento atual, a gente já tem uma grande empresa, pelo menos uma que declarou isso explicitamente, vendendo excesso de espaço para processamento de IA em seus data centers para reduzir o custo de caixa com CAPEX. Ou, em bom português, já temos uma empresa agora, e no caso essa empresa é a Meta, né, do Facebook, já temos uma empresa que está dizendo o seguinte: eu estou gastando tanto com esses data centers, colocando tanto dinheiro nisso, que eu acho que não vai ser financeiramente viável eu continuar essa expansão caso eu não passe adiante, não alugue parte da minha estrutura para outras empresas. Né? Inclusive tem até, vai estar aqui nas referências desse episódio, que já tem um levantamento da Reuters e do Bloomberg exatamente sobre isso. Então imagina agora um cenário em que, ao mesmo tempo, existe agora uma concorrência ainda incipiente, ainda em testes e tudo mais, mas que a Microsoft já está comprando. Você tem pelo lado da oferta desses serviços, dessa infraestrutura, a AMD como uma concorrência, o que já tende a baixar a margem, e de outro lado, você tem uma demanda que não é lá uma Brastemp, porque você já tem gente e empresas graúdas que estão investindo centenas de bilhões de dólares, já sinalizando e deixando bem claro que parte da receita delas tem que vir desse aluguel para outras pessoas que queiram usar esse, e eu estou citando o aviso da própria Meta, esse excesso de capacidade de processamento, né? Então, que demanda é essa? Que tem tanta demanda que está todo mundo desesperado, mas ao mesmo tempo você tem que alugar para os outros. Enfim, né? Cada um entende do jeito que quiser. Nós não vamos nos aprofundar nesse podcast aqui no que seria necessariamente, em termos técnicos, essa venda de excesso de capacidade computacional em inteligência artificial, mas nós estamos procurando quem entenda mais de tecnologia do que de economia para a gente fazer um episódio especial sobre isso mais adiante, para isso ficar mais claro, para que você possa entender um pouco mais sobre essa tese e também para que eu possa entender e a gente possa caminhar, né, juntos com conteúdos ainda mais assertivos. Só a ótica econômica, nesse caso, não vai bastar, é preciso saber também do aspecto tecnológico, é muito importante. E uma outra coisa recente, até um pequeno bastidor, era para esse episódio ter sido gravado e disponibilizado na própria segunda-feira, quando saiu essa notícia da AMD, desse hack novo, mas que bom que esse episódio demorou alguns dias a mais para sair, porque no dia de ontem, dia 22 de julho, saiu o resultado trimestral do Google, né, da Alphabet no caso, e foi a primeira vez, desde que Google está com capital aberto na Bolsa Americana, que eles tiveram um trimestre de fluxo de caixa livre negativo, em função dos desembolsos por inteligência artificial. Então, assim, não está sinalizando da maneira mais direta e ampla do mundo que talvez todo esse investimento e toda essa demanda sejam os mais financeiramente viáveis do mundo. Entendeu? Porque, de um lado, você vai ter concorrência, logicamente, isso vai acontecer, já está acontecendo com a AMD, mas vai acabar acontecendo com outros meios. Você vai ter concorrência do lado da oferta disso, então você vai ficar um pouco menos viável, né? Não terá um incentivo tão grande de seguir ampliando tanto essa oferta, teoricamente, né? Isso vai valer menos a pena. E por outro lado, a gente tem uma demanda que, né, é muito curioso. Ao mesmo tempo está todo mundo desesperado para ter acesso a isso,
E as empresas que têm a maior infraestrutura estão falando, eu sou tão boazinha, mas tão boazinha que eu vou alugar a minha estrutura para você. Então, que demanda é essa, né? Difícil entender como é que funciona. Obviamente que são coisas diferentes, mas eu vou colocar num paralelo aqui. Né? Uma coisa é tecnologia, outra coisa é a área de saúde, mas isso está me parecendo, eu acho que vocês vão se lembrar, na época da pandemia e tudo mais, que chegou a ter uma ocasião que em Nova York tinha um cara que tinha comprado dezenas de milhares de máscaras da 3M, aquela que protegia melhor e tudo mais, e por ter comprado muitas dessas máscaras, tinha tirado de circulação até mesmo de hospitais, e aí invadiram a casa do cara, porque o cara estava querendo vender essas máscaras muito mais caro. Se fosse realmente, imagina um cenário em que realmente existe uma demanda extraordinariamente elevada por esse tipo de coisa. Por que raio de motivo que a 3M estaria falando assim, não, a demanda é muito grande, mas todo mundo que quer comprar essas máscaras, eu vou vender. E não estaria esse cara com dezenas de máscaras, dezenas de milhares de máscaras paradas na casa dele, inclusive a polícia invadiu, foi um negócio muito doido, mas se você pesquisar, talvez você se lembre, né? Porque o período da pandemia foi muito maluco, mas enfim. De novo, não estamos falando aqui de tese de investimento, aqui que você investe, que você shorteia, ninguém está falando nada disso. Nós estamos discutindo uma tese das empresas, de como é que essas empresas estão caminhando, e se, em termos mais amplos, a corrida da IA faz tanto sentido assim ou não, né? Pelo menos a nível financeiro e econômico. Inclusive, cabe até pensar, né? Desde a abertura do short do Michael Burry em NVIDIA, as ações subiram bastante e as bolsas nos Estados Unidos também. Então, eu não sei se ele continuou com essa posição em aberto, mas caso ele continue, ele já perdeu bastante dinheiro, né? É aquela velha história, o mercado pode ser irracional por muito mais tempo do que você tem de caixa e liquidez, né? Boa sorte para ele. Aí, quanto à tese de investimento especificamente, aí é com ele, eu não tenho nada a ver com isso. Foi ele que soltou a tese, nós só estamos conversando sobre ela. Não é sobre isso que a gente está falando aqui, nós não estamos falando sobre uma tese de investimento, mas sobre um marcador anedótico, na verdade, marcadores anedóticos, né? Essa questão do hack novo, da AMD, essa questão da Meta vendendo espaço ocioso, né, o excesso de capacidade computacional, e agora essa da Alphabet tendo seu primeiro trimestre de fluxo de caixa livre negativo desde que está na bolsa. Essas evidências anedóticas são alguns marcadores para aonde está caminhando o mercado de inteligência artificial. E aí, você acha que a NVIDIA vai ficar cada vez mais com cara de Cisco? Você acha que a Meta vai ter um grande resultado com esse aluguel, essa estrutura, com esse aluguel, desse excesso de capacidade computacional de IA? E você acha que o Google vai deixar de fazer novos investimentos ou vai redirecionar parte do seu CAPEX, que juntando todas essas Big Techs passa do $1 trilhão? Você acha que essas empresas vão redirecionar isso, vendo agora que talvez não seja financeiramente tão viável quanto se imaginava? Enfim, são muitas perguntas e ao longo dos próximos períodos a gente vai descobrindo junto e vai comentando junto aqui no Curadoria. Não deixe de curtir, compartilhar com quem você acha que irá gostar dessa análise e também de deixar o seu comentário. Se você concorda, se você discorda, se você acha que está certo, se você acha que não faz sentido nenhum, enfim. Caio Augusto, diretamente de 23 de julho de 2026, às 15 horas e 32 minutos. Até o próximo Curadoria.